Depois que meu pai faleceu, minha madrasta me expulsou de casa aos 18 anos com apenas 2 sacos de lixo cheios de pertences, me deixando sem teto até que minha professora me encontrou pedindo dinheiro na rua. Ok, sou novo nesse tipo de coisa, normalmente não posto online, mas não sei onde mais procurar uma opinião. As coisas estão muito ruins agora. Meu pai faleceu há uma semana e foi tudo muito repentino. Ele estava doente há alguns meses, mas todos pensamos que ele ia melhorar. Não melhorou e o funeral foi há 2 dias. Foi o dia mais difícil da minha vida. Eu acabei de fazer 18 anos no mês passado. Meu aniversário foi tranquilo porque meu pai já estava no hospital, mas ele fez questão de me ligar e cantar para mim. Minha madrasta Clara e meu pai foram casados por cerca de 10 anos. Eu tinha 8 anos quando ela se mudou. Nós nunca nos demos muito bem, mas não eram brigas grandes o tempo todo quando meu pai estava por perto. Era mais como se ela simplesmente não gostasse muito da minha presença. Ela tinha o próprio quarto, no qual gostava de ficar muito. Se eu estivesse na sala assistindo TV, ela entrava, suspirava bem alto e depois voltava para o quarto, ou me mandava fazer tarefas que já estavam feitas. Meu pai costumava dizer a ela para me deixar em paz às vezes. A casa em que moramos era do meu pai antes de ele a conhecer. Minha mãe se foi quando eu era muito pequeno, então sempre fomos só eu e meu pai. Depois eu, meu pai e Clara. Todas as minhas memórias estão nesta casa. O funeral foi na terça-feira e na manhã de quarta-feira. Ontem, Clara entrou no meu quarto. Eu estava apenas sentado na minha cama. Eu realmente não tinha dormido. Ela não bateu, apenas abriu a porta e disse: "Você precisa começar a arrumar suas coisas." Eu estava confuso. Perguntei: "Arrumar para quê? Estamos nos mudando?" Pensei que talvez ela quisesse dizer que queria vender a casa agora que meu pai se foi, o que seria triste, mas eu acho que entenderia. Ela disse: Não estamos nos mudando. Você está se mudando. Você tem 18 anos agora. Você é um adulto e você precisa sair até o final da semana." Eu estava em choque. Eu disse: "O que você está falando? Esta é a minha casa. Meu pai nunca iria querer que eu fosse embora." Clara apenas cruzou os braços. "Seu pai não está mais aqui para dizer o que ele quer. Eu estou, e eu digo que você vai embora. A casa é minha agora. Ou será assim que os papéis forem resolvidos. Não importa. Você é um adulto e precisa ir." Tentei manter a calma. Eu disse a ela: "Clara, eu não tenho para onde ir. Todas as minhas coisas estão aqui. Eu acabei de terminar o ensino médio. Eu deveria começar a procurar um emprego e me candidatar a faculdades. Meu pai e eu conversamos sobre isso. Eu não tenho dinheiro guardado." Ela encolheu os ombros. "Isso parece um problema pessoal. Não é da minha conta. Você tem até domingo e se você não sair, eu mesma arrumarei suas coisas e as deixarei na calçada." Perguntei a ela por que ela estava fazendo isso. Eu disse: "É porque você nunca gostou de mim." Ela realmente riu um pouco. Talvez eu só queira meu próprio espaço sem um adolescente cabisbaixo nele. Seu pai te estragou. É hora de você aprender sobre o mundo real." Então ela disse algo muito estranho. Ela disse: "Se você dificultar, eu vou piorar para você. Você não tem ideia do quanto eu posso piorar." Os olhos dela pareciam estranhos quando ela disse isso. Foi um pouco assustador, para ser honesto. Ela costumava ficar assim às vezes quando meu pai não estava em casa. Se eu fizesse algo de que ela não gostasse, como deixar um copo na pia, ela pegava o cabelo e o puxava por um segundo, depois olhava para mim daquele jeito. Eu apenas disse a ela: "Não acho que isso esteja certo. Clara, esta é a casa do meu pai e eu sou o filho dele." Ela apenas se virou e saiu. Mais tarde, ouvi-a no telefone com alguém, rindo. Eu não comecei a fazer as malas e não sei o que fazer. Não tenho nenhuma outra família. Meus avós faleceram anos atrás e minha mãe era filha única. Meu pai tinha um irmão, meu tio, mas ele mora em outro país e eles não eram próximos. Eu nem sequer falei com ele desde que eu era criança e eu nem saberia como contatá-lo. Sinto que estou sendo completamente razoável em querer ficar na única casa que já conheci, especialmente logo após a morte do meu pai. Estou disposto a contribuir, conseguir um emprego, pagar aluguel assim que me estabilizar. Eu disse a ela isso quando tentei falar com ela novamente na noite passada. Ela apenas bateu a porta do quarto na minha cara. Então, sou idiota por não querer sair, mesmo que eu seja considerado um adulto. Atualização: já se passaram alguns dias desde a minha primeira postagem. Alguns de vocês disseram que eu deveria pesquisar sobre direitos legais, mas eu nem sabia por onde começar com isso e tudo aconteceu tão rápido. Clara me deu até domingo. Eu não fiz as malas. Fiquei pensando que meu pai de alguma forma entraria pela porta ou que Clara mudaria de ideia. Tentei falar com ela novamente na sexta-feira. Bati na porta do quarto dela e ela gritou pela porta: "Se você não sair até domingo, vou chamar a polícia para te remover por invasão de propriedade." Perguntei se poderíamos apenas conversar, traçar um plano. Ela começou a gritar, apenas um fluxo de palavras que eu não conseguia realmente entender, como se estivesse apenas fazendo barulho. No domingo de manhã, acordei e a porta do meu quarto estava aberta. Clara estava lá com 2 grandes sacos de lixo. Ela disse: "Vejo que você não fez as malas, então estou fazendo isso por você." Eu pulei da cama. "Clara, não toque nas minhas coisas." Ela simplesmente me ignorou e começou a tirar roupas das minhas gavetas e enfiá-las nas sacolas. Ela não estava sendo cuidadosa. Meus livros escolares, algumas fotos minhas e do meu pai, ela simplesmente jogou tudo. Tentei impedi-la. Eu disse:
Por favor, só me dê mais tempo, uma semana. Eu vou tentar encontrar um lugar. Ela se virou tão rápido que o rosto dela estava todo vermelho. Tempo? Você já teve todo o tempo que vai ter. Você acha que eu quero você choramingando por aqui, me lembrando das coisas? Você é um homem crescido. Haja como tal. Saia. Ela jogou uma sacola em mim. Tinha algumas das minhas roupas e meu laptop. Pegue isso e vá. O resto estará na varanda. Peguei a sacola. Eu ainda estava de pijama e eu não sabia mais o que fazer. Fui ao banheiro para me trocar e quando saí, uns 10 minutos depois, ela estava arrastando outra sacola de lixo em direção à porta da frente. Minha outra sacola, a que estava com meu laptop, já estava na varanda. Ela apontou para a porta. Fora agora! A voz dela estava tremendo, mas os olhos dela estavam duros. Perguntei a ela, e as coisas do papai? A oficina dele na garagem, as roupas dele? Ela disse, não é da sua conta, é minha propriedade agora. Eu apenas fiquei ali por um momento. Não conseguia acreditar que estava acontecendo. Ela então agarrou meu braço. As unhas dela cravaram. Eu disse, saia. Puxei meu braço para longe. Eu não a empurrei nem nada, apenas libertei meu braço. Ela tropeçou um passo para trás, então ela gritou um grito muito agudo. Ele me bateu. Ele está me atacando. Ninguém mais estava lá, éramos apenas nós na casa. Eu disse, Clara, eu não te toquei. Pare com isso. Ela correu para o telefone na cozinha e pegou. Vou chamar a polícia. Vou dizer a eles que você me agrediu. Meu coração estava batendo forte. Eu não sabia se ela estava falando sério, mas olhando para o rosto dela, ela parecia estar. Ela parecia completamente desequilibrada e eu apenas peguei a outra sacola da varanda e saí. Eu apenas andei. Quando cheguei na rua, ouvi-a trancar a porta da frente bem alto, como se tivesse batido a tranca. Eu tinha 2 sacos de lixo com algumas das minhas coisas, as roupas que eu estava usando e meu telefone. Não tenho muito dinheiro, talvez uns $50 na minha carteira. Fui até o parque na rua e sentei-me em um banco. Tentei ligar para o único amigo cujo número eu lembrava, Mike da escola. Foi para a caixa postal. Deixei uma mensagem, mas não sei se ele vai conseguir ou se vai conseguir ajudar. A família dele não tem muito espaço. Fiquei no parque até escurecer e depois fui a uma lanchonete 24 horas e comprei um café para poder sentar lá por um tempo. Eu devia estar com uma aparência horrível. A senhora de lá ficava me olhando. Saí depois de algumas horas e acabei dormindo em um banco na rodoviária. Estava frio. Eu realmente não dormi. Ontem, segunda-feira, voltei para casa. Pensei que talvez ela tivesse se acalmado. Bati na porta em uma resposta. Eu podia ouvir a TV ligada lá dentro. Bati de novo, mais forte. As cortinas da sala se moveram e vi ela olhando para fora. Depois ela largou a cortina. Ela nunca veio até a porta. Esperei do lado de fora por 1 hora. Depois desisti. Passei a noite passada no mesmo banco. Meu telefone está quase morrendo e estou carregando na biblioteca agora para digitar isso. Não sei o que fazer. Eu realmente não tenho para onde ir. Os comentários na minha última postagem mencionaram abrigos. Terei que pesquisar sobre isso. Eu simplesmente não consigo acreditar que isso está acontecendo. Meu pai se foi há pouco mais de 1 semana. Então, eu acho que é isso. Ela me expulsou e estou sem teto. Qualquer conselho sobre o que fazer em seguida seria bom, especialmente sobre abrigos ou como conseguir comida. Atualização 2. Já faz um pouco mais de 1 mês que a Clara me expulsou. Estou escrevendo da biblioteca novamente. É um dos poucos lugares onde posso sentar por um tempo sem ser incomodado, e eles têm computadores e Wi-Fi. A primeira semana foi um borrão. Tentei falar com o Mike de novo, meu amigo da escola, e ele acabou respondendo por mensagem. Disse que os pais dele eram muito rigorosos e que não havia como ele me deixar ficar. Ele parecia arrependido, mas foi só isso. Nenhuma outra ajuda. Não o culpo, não é problema dele. Encontrei um abrigo para sem-tetos. É um lugar para dormir em um ambiente fechado. É o melhor que posso dizer sobre isso. É lotado, barulhento. Você tem que entrar e sair em horários específicos. Muitas regras. Algumas das pessoas lá são legais, algumas estão claramente lutando com muitas coisas. Tento me manter isolado. Na minha primeira noite lá, alguém roubou os sapatos que eu tinha deixado ao lado do meu beliche. Eu tinha outro par e agora durmo com esses sapatos, se é que se pode chamar de dormir. Conseguir comida é uma coisa diária. Às vezes o abrigo tem refeições, às vezes há sopões. Aprendi onde eles ficam e quando servem. Outras vezes, não como muito. Os $50 que eu tinha já se foram há muito tempo. Tentei pedir dinheiro às pessoas algumas vezes. É horrível. A maioria das pessoas simplesmente passa como se você fosse invisível. Algumas olham para você com nojo. Um cara me disse para arranjar um emprego. Não é tão fácil quando você não tem um endereço, não consegue tomar banho todos os dias e todas as suas roupas estão em um saco de lixo que você tem que carregar para todo lugar. Perdi algumas fotos do meu pai, aquelas que a Clara jogou na sacola. A sacola molhou um dia quando choveu forte antes de eu chegar ao abrigo e algumas das fotos estão arruinadas. Foi um dia ruim. Há umas 2 semanas, voltei para casa. Não sei porquê, acho que só queria vê-la. Fiquei na calçada do outro lado da rua. As janelas estavam todas escuras. Parecia vazia enquanto eu estava lá. Um carro parou na calçada. Era Clara. Ela saiu. Ela não me viu no início. Estava carregando sacolas de compras. Parecia roupas novas. Então ela me avistou. O rosto dela mudou. Ela largou as sacolas de compras no gramado e veio direto para mim. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou. Eu disse, "Eu só queria ver a casa, Clara." Ela respondeu, "Esta não é mais sua casa. Eu te disse para ficar longe. Você está me perseguindo agora." Ela estava gritando alto o suficiente para a rua inteira ouvir.
Eu disse a ela que não estava a perseguindo, apenas repeti que estava olhando para minha antiga casa. Ela se aproximou, bem na minha cara. Se eu te vir aqui de novo, vou chamar a polícia e conseguir uma ordem de restrição. Você está me assediando. Então ela fez algo que realmente me chocou. Ela começou a chorar ali mesmo na calçada. Meu marido acabou de morrer e o filho horrível dele está me atormentando. Ele está tentando invadir minha casa. Nada disso era verdade. Eu estava apenas ali parado. Um vizinho de algumas casas de distância saiu para a varanda. Clara apontou para mim, ainda chorando. Ele está me ameaçando. Faça-o ir embora. Eu apenas me virei e fui embora. Eu podia ouvi-la ainda gritando e chorando enquanto eu ia. Não olhei para trás. Qual era o sentido? Ela estava fazendo uma cena e as pessoas acreditariam nela porque ela era uma mulher chorando e eu. Bem, eu pareço uma pessoa sem teto. Estou tentando encontrar trabalho. Perguntei em supermercados, lugares de fast food e eles perguntam se eu tenho um endereço, um número de telefone para ligar. Quando eu digo não ou dou o endereço do abrigo, o olhar no rosto deles muda. Ninguém retorna a ligação. Meu diploma do ensino médio, minha certidão de nascimento, meu cartão do seguro social, todas essas coisas estavam na casa. A Clara tem tudo e preciso dessas coisas para conseguir um emprego decente ou solicitar qualquer tipo de assistência. Não sei como vou conseguir de volta dela depois daquela cena na rua. Tenho medo de me aproximar da casa novamente. Um dos caras do abrigo me falou sobre lugares de trabalho temporário, onde você aparece de manhã cedo e espera ser escolhido para algumas horas de trabalho, geralmente construção ou mudança de coisas. Vou tentar isso na próxima semana. Preciso de dinheiro para coisas básicas, sabonete, meias, talvez uma escova de dentes nova. Não são apenas as coisas físicas, é estar sozinho. Meu pai sempre esteve lá, agora não há ninguém. É uma sensação estranha. Apenas me concentro em superar cada dia. É tudo o que posso fazer. Atualização 3. Já se passaram 6 meses. Não sei por que ainda estou escrevendo isso, talvez apenas para ter um registro de que ainda estou por aqui. Estou na biblioteca e agora é inverno e está frio, muito frio. O abrigo está sempre cheio. Às vezes não consigo uma cama e tenho que encontrar outro lugar. Prédios abandonados, entradas, qualquer lugar fora do vento. O trabalho temporário funcionou algumas vezes. Fui escolhido para alguns trabalhos realmente pesados, como carregar tijolos ou cavar buracos. O dinheiro era bom para um dia de trabalho, dinheiro na mão, mas não é regular. Alguns dias ninguém é escolhido. E se você parece muito maltratado ou não é forte o suficiente, eles não te escolhem. Perdi peso. Não acho que pareço muito forte mais. Alguém roubou minha sacola de lixo com minhas roupas há um tempo. Eu a tinha ao meu lado enquanto tentava dormir atrás de um supermercado. Quando acordei, ela tinha sumido. Tinha tudo. As poucas roupas que me restavam, as fotos estragadas do meu pai, um pequeno caderno onde eu escrevia coisas, tudo, menos o laptop. Ainda bem que o vendi por $500 para conseguir comida, mas agora só tenho as roupas que estou usando e tento lavá-las em banheiros públicos quando posso. Fiquei doente há algumas semanas. Uma tosse forte, febre. Não pude ir ao abrigo porque eles estavam preocupados que eu infectasse outras pessoas. Passei 3 dias em uma velha loja abandonada e barricada. Estava congelando e pensei que ia morrer lá. Alguns assistentes sociais me encontraram. Eles distribuem cobertores e sopa. Eles me levaram a uma clínica e lá eles me deram alguns antibióticos e melhorei lentamente. Tive que voltar para casa, não por escolha minha. A clínica disse que eu precisava de minha identidade para obter mais ajuda ou para entrar em alguns programas de longo prazo. Eles disseram que eu deveria tentar pegar meus documentos no meu último endereço conhecido. Então eu fui. Eu temia isso. Fiquei na calçada por muito tempo, como antes. Desta vez, a casa parecia diferente. O jardim estava coberto de mato e havia uma placa de vende-se no quintal. Meu coração afundou. Se ela vendesse, meus documentos teriam sumido para sempre. Bati na porta e eu estava esperando Clara abrir e começar a gritar, mas um homem que eu não conhecia atendeu. Ele parecia confuso. Perguntei se Clara estava lá. Ele disse: Clara? Não. Ela se mudou há algumas semanas. Nós acabamos de comprar o lugar. Perguntei se ela deixou alguma coisa, alguma correspondência para um residente anterior ou alguma caixa. Dei meu nome. Ele foi gentil o suficiente e ele disse que não achava que sim. A casa estava vazia quando eles a pegaram. Ele me deixou olhar na caixa de correio, mas também estava vazia. Ele perguntou se eu estava bem. Acho que eu não parecia bem. Apenas disse, obrigado, e fui embora. Então a Clara vendeu a casa e levou todos os meus documentos, todas as minhas últimas coisas, ou ela jogou fora. Não importa qual, elas se foram. Descobri mais tarde, por alguém que conhecia um vizinho, que Clara fez um grande bazar antes de se mudar. Vendeu tudo, móveis, ferramentas da oficina do meu pai, tudo. Ela aparentemente disse às pessoas que o marido a deixou com dívidas enormes e ela foi forçada a vender. Outra mentira, meu pai sempre foi cuidadoso com o dinheiro. Também ouvi dizer que ela teve algum tipo de colapso antes de se mudar. O vizinho disse que ela foi vista jogando coisas pelas janelas no quintal, gritando para ninguém. Um dia, ela aparentemente começou a cortar as roseiras que meu pai havia plantado para minha mãe, atacando-as com uma faca de cozinha, chorando e murmurando para si mesma. Uma semana depois ela se foi e novas pessoas se mudaram. Parece que ela está tentando me apagar e apagar meu pai. Tentei obter cópias da minha certidão de nascimento e do meu cartão do seguro social. É muito difícil sem nenhuma identificação existente e sem endereço fixo. É como um círculo do qual você não consegue sair. Você precisa de identidade para obter ajuda, mas precisa de ajuda, como um endereço, para obter identidade. Estou cansado, não apenas com sono, cansado por dentro. Vi um garoto que conhecia do ensino médio outro dia. Ele estava com os pais, rindo,
carregando sacolas de compras. Ele olhou diretamente para mim, depois desviou o olhar muito rápido e se apressou como se não me conhecesse ou não quisesse conhecer. Isso doeu mais do que o frio. Às vezes não sei qual é o objetivo desta atualização, apenas dizer que as coisas ainda estão ruins, talvez piores. Esta pode ser minha última postagem por um tempo, sem boas notícias. Atualização 4. Faz quase um ano que a Clara me expulsou, acho que uns 11 meses. Perdi a noção das datas. Cada dia é só sobre encontrar comida e um lugar seguro para dormir. Eu não ia mais tanto à biblioteca, era mais difícil me apresentar bem o suficiente para não ser expulso. Não pareço comigo mesmo. Estou magro, muito magro. Minhas roupas estão rasgadas e sujas. Meu cabelo está longo e emaranhado. Sei que cheiro mal. É difícil se importar mais. Passo a maior parte do meu tempo no centro da cidade, onde há mais pessoas. Às vezes, as pessoas me dão $1 ou algumas moedas se eu sentar na entrada da estação de trem. Era o que eu estava fazendo ontem, apenas sentado ali, segurando um copo de papel engordurado, sem olhar para ninguém, sem dizer nada. A maioria das pessoas passava apressada. Então ouvi uma voz. David, é você. Olhei para cima. Não a reconheci no início. Ela parecia limpa, profissional. Então vi os olhos dela e era a senhora Evans, minha professora de inglês do último ano do ensino médio. Ela era uma das boas, apaixonada por livros, sempre tentava nos fazer pensar. Eu apenas a encarei, não conseguia dizer nada, estava tão envergonhado. O rosto dela estava chocado, a mão dela foi à boca. Ela se ajoelhou na minha frente, ali mesmo no pavimento sujo. Ela não parecia se importar com as suas roupas bonitas. David, o que aconteceu com você? Ela perguntou. Eu ainda não conseguia falar. O que eu poderia dizer? Ela apenas ficou ali, olhando para mim. Então ela disse, venha comigo. Por favor, deixe-me te dar algo para comer. Eu não sei porquê, mas fui com ela. Talvez porque ela foi a primeira pessoa que me olhou como se eu ainda fosse um ser humano em muito tempo. Ela me levou a um pequeno café. Ela me comprou um grande café da manhã, ovos, bacon, torrada, café. Comi tão rápido que me senti mal depois, mas foi a melhor comida que comi em meses. Ela não fez muitas perguntas enquanto eu estava comendo, ela apenas observou. Depois que terminei, ela começou a perguntar gentilmente, o que aconteceu com seu pai? Onde você estava morando? Então eu contei a ela. Contei sobre a morte do meu pai, sobre a Clara me expulsando no dia seguinte ao funeral, sobre o último ano nas ruas. A senhora Evans ouviu tudo e ela parecia horrorizada, depois com raiva quando contei sobre a Clara. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, isso não está certo, David. O que a Clara fez é monstruoso. Ela me disse que ia me ajudar. Ela me levou a uma loja e me comprou roupas novas, jeans, camisas, meias, cuecas, sapatos, um casaco quente. Ela me fez ir ao banheiro da loja e me trocar. Eu me vi no espelho pela primeira vez em meses. Quase não reconheci a pessoa que olhava de volta, então ela me levou a um lugar como um centro comunitário que ela conhecia que tinha chuveiros. Ela esperou do lado de fora por 1 hora enquanto eu tomava banho. Foi o melhor banho da minha vida. Sentir-me limpo foi estranho. Bom, mais estranho. Ela pagou por um quarto para mim em um pequeno e limpo motel por algumas noites. Ela disse que voltaria amanhã e faríamos um plano. Organizaríamos meus documentos. Veríamos opções. Antes de me deixar no motel, ela me deu o número de telefone dela e ela me fez prometer ligar para ela se eu precisasse de alguma coisa ou se eu apenas quisesse conversar. Estou no quarto do motel agora. Tem uma cama e uma porta que tranca. É estranho. Não sei o que sentir. A senhora Evans também me perguntou sobre a Clara, se eu sabia onde ela estava. Eu contei a ela sobre a casa sendo vendida, sobre a mudança da Clara. Eu disse a ela que não sabia para onde a Clara foi e que não queria saber. A senhora Evans ficou com um olhar determinado no rosto e ela disse que pessoas assim não deveriam simplesmente se safar de fazer coisas tão terríveis com os outros, especialmente com uma criança. Eu sei que tenho 18 anos, mas ela ainda disse criança, talvez se referindo a quando tudo começou. Ela disse que tem alguns contatos, pessoas que talvez possam descobrir o que aconteceu com o testamento do meu pai, se é que havia um, e onde a Clara poderia estar. Sou grato à senhora Evans. Realmente sou. Mas também estou preocupado. E se a Clara tentar machucar a senhora Evans? Ou e se ela tentar me encontrar e de alguma forma tornar minha vida ainda mais bagunçada do que já é? O último ano me ensinou que as coisas sempre podem piorar. Por enquanto, vou apenas tentar dormir nesta cama. Atualização 5. Já se passaram alguns meses desde que a senhora Evans me encontrou. Não estou mais nas ruas. A senhora Evans tem sido incrível. Ela é como uma força da natureza, mais gentil. Ela me ajudou a conseguir uma identidade temporária com a ajuda dela como referência e usando o endereço dela. Conseguimos solicitar uma cópia da minha certidão de nascimento, que finalmente chegou na semana passada e ela pagou por tudo. Ela encontrou um quarto para eu alugar em uma casa com uma senhora idosa que precisava de um pouco de ajuda no jardim. É pequeno, mas é seguro e limpo. Faço uns bicos para a proprietária para ajudar com o aluguel e a senhora Evans me ajuda a cobrir o resto por enquanto. Comecei um curso básico de informática na faculdade comunitária local. A senhora Evans achou que seria bom para eu conseguir algumas qualificações. É difícil. Minha concentração não é ótima às vezes. Às vezes eu apenas sento lá e não consigo absorver nada, mas estou tentando e vou todos os dias. A senhora Evans também conversou com um advogado amigo dela, apenas para aconselhamento. O advogado disse que sem ver o testamento do meu pai, é difícil dizer quais eram meus direitos. Ela disse que se a casa estivesse unicamente em nome do meu pai, eu poderia ter tido direitos de herança. Se fosse propriedade conjugal,
conjunta com a Clara, com direitos de sobrevivência, então teria ido automaticamente para Clara. Ou se meu pai fizesse um testamento deixando tudo para Clara, seria isso. O advogado disse que tentar descobrir agora, depois que a casa foi vendida e a Clara se foi, seria caro e difícil, sem garantia de sucesso. Ela disse que as ações da Clara foram moralmente horríveis, mas provar a ilegalidade seria difícil. A senhora Evans ficou brava, mas aceitou. Ela disse que deveríamos focar no meu futuro. Eu estava começando a me sentir um pouco, não normal, mas menos como se estivesse me afogando. Então a Clara descobriu sobre mim, ou sobre a senhora Evans me ajudando. Aconteceu na semana passada. Eu estava na faculdade comunitária quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas sabendo que a senhora Evans às vezes liga de números diferentes quando está no trabalho, arrisquei. Quando atendi, era Clara na linha e ela imediatamente começou a fazer acusações, perguntando se eu me achava inteligente por ter uma professora para me ajudar e por espalhar o que ela chamou de mentiras sobre ela. Fiquei sem conseguir responder e Clara zombou que sabia exatamente onde eu estava e sobre a senhora Evans, a quem ela se referiu como uma mulher intrometida. Ela questionou se eu realmente acreditava que a senhora Evans poderia me proteger. Quando finalmente consegui perguntar o que ela queria, a resposta da Clara foi arrepiante. Ela disse que queria que eu continuasse sumido, chamando-me de rato de rua, que agora estava tentando arruiná-la. Eu me defendi, explicando que estava apenas tentando viver minha vida, o que a fez rir. Ela declarou que eu não merecia uma vida boa depois do que eu tinha feito. Confuso com essa acusação, perguntei o que exatamente eu tinha feito de errado. A resposta dela foi devastadora. Ela disse simplesmente existir. Ela divagou sobre eu estar sempre na casa dela com o marido, alegando que ele me amava mais do que a ela. Isso me surpreendeu. Se meu pai realmente me amasse mais, ele havia demonstrado de forma estranha, permitindo que Clara tornasse minha vida sutilmente miserável por anos. Escolhi não discutir esse ponto e o tom de Clara então mudou drasticamente, pois ela começou a chorar, culpando-me pela morte do marido. Ela insistiu que se eu não tivesse sido um fardo, causando-lhe estresse, ele ainda estaria vivo. A acusação era absurda. Meu pai havia morrido de uma doença que não tinha nada a ver comigo. Quando tentei argumentar com ela, ela só ficou mais histérica, insistindo em sua versão dos acontecimentos. Ela disse que uma professora havia acionado advogados contra ela e que ela havia recebido uma carta. Percebi então como ela havia descoberto. A advogada amiga da senhora Evans deve ter enviado uma consulta sobre o testamento do meu pai para o antigo endereço da Clara, que havia sido encaminhado. Tentei explicar que a senhora Evans só queria informações sobre o testamento do meu pai, mas Clara negou qualquer testamento que me incluísse, alegando que tudo era legitimamente dela, antes de encerrar a ligação abruptamente. Eu estava tremendo. Contei à senhora Evans imediatamente e ela estava furiosa. Ela ligou para a advogada, que confirmou que havia enviado uma carta de consulta padrão sobre a herança para um endereço que encontraram para Clara. A advogada se desculpou e a senhora Evans relatou a ligação à polícia. Eles registraram uma declaração, mas disseram que sem uma ameaça física direta, não havia muito que pudessem fazer além de registrar. Alguns dias depois, os pneus do carro da senhora Evans foram cortados, todos os 4, na frente da casa dela. Não havia provas de que fosse a Clara, mas nós dois sabíamos. A senhora Evans teve que pagar muito para substituí-los. Ela parecia abalada, mas apenas ficou mais determinada. Ela não vai nos assustar, David, ela disse. Então, ontem, eu estava andando do meu quarto alugado para o ponto de ônibus para ir para a faculdade. Um carro desviou em minha direção para a calçada e tive que pular para fora do caminho. Estava indo rápido. Caí e ralei as mãos e os joelhos feio. O carro não parou. Era um sedã escuro e não vi o motorista claramente, mas parecia o carro da Clara, que eu vagamente me lembrava dela ter pegado depois que ela vendeu o antigo do meu pai. Não tenho certeza, aconteceu tão rápido. Contei à senhora Evans e ela queria chamar a polícia novamente. A Clara está desequilibrada, aquela ameaça no telefone, a autopiedade, a culpa pela morte do meu pai, a raiva, é pior do que eu já vi, e agora ela está escalando para ações físicas. Primeiro danos à propriedade, agora o que parece ser uma tentativa direta de me machucar. A senhora Evans está tentando ser forte, mas eu consigo ver que isso a está afetando. Me sinto tão culpado e ela me ajudou e agora ela está em perigo por causa disso. Estou assustado o tempo todo agora. A pequena paz que eu tinha se foi. Última atualização. Esta é a última vez que escreverei aqui. Tanta coisa aconteceu que nem sei por onde começar. Tudo parece um sonho horrível. Depois do incidente com o carro, a senhora Evans insistiu em denunciá-lo à polícia. Ela contou a eles sobre a ligação anterior da Clara, os pneus cortados e eles foram um pouco mais sérios desta vez. Disseram que tentariam conversar com a Clara, mas nos avisaram que a menos que ela confessasse ou houvesse testemunhas, seria difícil provar algo sobre o carro. A senhora Evans também instalou câmeras de segurança em sua casa e ela me fez pegar táxis para ir e vir da faculdade por um tempo e pagou por eles. Ela estava muito preocupada e eu me senti como um fardo. Poucos dias depois do incidente com o carro, Clara apareceu no meu quarto alugado. Minha senhoria, senhora Gabri, é uma mulher idosa. Clara de alguma forma descobriu onde eu estava hospedado. Talvez ela me seguiu ou a carta do advogado tinha o endereço de retorno que a senhora Evans estava usando para mim. Eu não sei. Eu não estava em casa. Estava na faculdade. A senhora Gabri me contou o que aconteceu depois. Clara aparentemente bateu na porta, gritando meu nome, exigindo ser deixada entrar. A senhora Gabri estava assustada. Ela abriu a porta apenas uma fresta na corrente e Clara tentou forçar a entrada, gritando que eu era um ladrão, que eu havia roubado dela, que eu era um perigo. A senhora Gabri é frágil.
mas é forte. Ela disse a Clara para ir embora ou chamaria a polícia. Clara começou a chorar, um colapso emocional completo na porta da Sra. Gabri. Ela estava chorando, puxando o próprio cabelo e então começou a bater a própria cabeça contra a moldura da porta, com força, repetidamente. A Sra. Gabri disse que foi aterrorizante. Ela bateu a porta e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, Clara já havia ido embora, mas deixou uma marca, uma mancha de sangue na moldura da porta, da cabeça dela. A polícia tirou fotos e eles pareciam preocupados com o estado mental da Clara. A polícia finalmente fez contato com a Clara. Eu não sei o que foi dito, mas alguns dias depois, a Sra. Evans recebeu uma ligação. Era de um hospital e Clara havia sido internada em uma unidade psiquiátrica. Aparentemente, depois que a polícia falou com ela teve algum tipo de incidente público grave. Não sei todos os detalhes, mas ouvi dizer que ela foi encontrada em um parque, desorientada, gritando com as árvores e tentou lutar fisicamente com os policiais que se aproximaram dela. Eles disseram que ela era um perigo para si mesma e para os outros. Ela tinha cortes superficiais nos braços, que eles acharam que eram auto-infligidos. Isso explicou o comportamento de automutilação implícito anteriormente. Então Clara está contida por enquanto e a polícia disse que é provável que ela esteja em tratamento por um tempo. Eles também estão investigando a possibilidade de apresentar queixas contra ela por assédio, ameaças e possivelmente pelo incidente com o carro dela e meus pneus, embora as provas ainda sejam escassas para esses. O assalto à porta da Sra. Gabri e seu subsequente colapso público deixaram as coisas mais claras. Ainda estou na faculdade e ainda estou morando no quarto vago da Sra. Gabri. Ela tem sido muito gentil, especialmente depois do incidente com a Clara. A Sra. Evans quer que eu procure um terapeuta. Ela diz que tenho muito o que processar. Vou procurar um, sinceramente. Também, antes de ir, queria apenas agradecer às pessoas aqui no Reddit. Quando postei pela primeira vez, não sabia o que esperar. Ler seus comentários, receber dicas sobre abrigos ou apenas saber que alguém por aí leu minha história, ajudou. Foi um lugar para registrar o que estava acontecendo quando eu não tinha mais ninguém para contar. Então, obrigado por isso. Significou muito, especialmente durante os tempos realmente ruins.